livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 3. Vou fazer essa leitura. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Todos vós que tendes sedes, vinde às águas. Nós temos na palavra de Deus algumas comparações que remetem da vida física para a vida espiritual. Aqui fala de sede, aqui fala de comer, aqui fala de comprar. São comparações que nós sabemos que mais do que o comer o pão, do que beber água, ou vinho, ou leite, ele está falando da busca da presença de Deus. E uma das comparações aqui é o ouvir, quando no versículo 3 ele diz: inclinai os ouvidos. Inclinai os ouvidos, ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos de um bom ouvido. E a mesma comparação é feita aqui. Quando se fala de bom ouvido, você pode pensar em alguém que tem uma qualidade musical, consegue escutar, detectar bem as notas, consegue aprender uma música facilmente. Ou alguém que tem um bom ouvido, talvez um mecânico que ouvindo um barulho num carro consegue identificar qual seja o defeito. Mas a comparação aqui espiritual é de um bom ouvido. Um ouvido que serve como um canal para o coração. Um ouvido que serve como um filtro para o coração. Quando se fala de ouvir, não é ouvir qualquer coisa. Não é inclinar o ouvido a qualquer voz ou qualquer barulho. Mas aqui fala: vinde a mim, ao Senhor. E nós vivemos então, nesse tempo de dificuldade no ouvir. 2 Timóteo 4,3, que é o versículo que está destacado aqui nesta mensagem, ele diz que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si segundo os seus próprios desejos. Ele diz que o ouvido das pessoas pode ter dificuldade de ouvir a verdade. É como uma criança tem dificuldade de ouvir a repreensão do seu pai, de ouvir os conselhos. Nós muitas vezes temos dificuldade de realmente ouvir o que precisamos ouvir, a palavra de Deus. Mas temos essa coceira. Que coceira é essa? A ideia de coceira aqui não é simplesmente um ouvido que coça, mas é a ideia de uma vontade de se aproximar de alguma coisa. A coceira é meio irresistível, né? Você começa a pensar nela. Agora vai todo mundo começar a se coçar aqui, né? Mas você começa a pensar nela e tente não coçar, né? Quanto mais você tenta, mais você pensa, mais vontade você tem, e quando você menos espera, você está ali. Parece que é um desejo muito grande. O mundo hoje vive nesse desejo muito grande de ouvir pessoas que falam coisas que são agradáveis para elas. Novidades, coisas impressionantes, e nem sempre
coisas boas, mas como diz o texto, segundo os seus próprios desejos. As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Se você quiser que uma mensagem seja lida ou seja ouvida, por exemplo, na internet, basta você colocar um título curioso. Da mesma forma, assim fazem os jornais, né? Você já viu um jornal, quer que você leia aquela notícia? O que eles fazem? Eles colocam um título que te chame a atenção. E você, depois de um tempo, você já até sabe, né? Esse título é só uma pegadinha. É para que eu leia a notícia. Não vai ter nada daquilo que está no título. Mas o título te chamou a notícia. E muitas vezes as pessoas só querem que você abra lá a notícia, né? Não estão nem interessadas que você leia. Mas que você clicar na notícia, você vai dar dinheiro para aquela pessoa. Então, muitos vivem assim, com desejos próprios, ouvindo apenas o que querem. Mas isso não é um bom ouvido. Como é um bom ouvido? Um bom ouvido é o que o versículo 3 diz. Um ouvido que se inclina. Inclinar. Quando você quer ouvir alguma coisa, você tem que se aproximar dela. Se eu quiser ouvir uma música que está tocando por aqui, eu tenho que me aproximar de lá. À medida que eu me aproximo, eu consigo ouvir. E qual é a aproximação que o texto diz? Inclinai os ouvidos e vinde a mim. A aproximação é de Deus, da verdade de Deus. Inclinai os ouvidos a Deus. É como um canal que você sintoniza. Você está sintonizado num canal, você está ouvindo outro? Não tem como. Você vai ouvir aquele canal que você está sintonizado. Então a ideia é: sintonize o canal correto. Se aproxime de Deus, da presença de Deus. E aí você vai ouvir. E aqui diz: e vossa alma viverá. A vida será diferente. A vossa alma, a vida espiritual. Você vai se aproximar do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E esse é o caminho que nós precisamos seguir. Ouvir a voz de Deus. Seguir a voz de Deus. Para isso, irmãos, nós precisamos nos aproximar então da palavra de Deus. Você vai ouvir Deus se aproximando da palavra de Deus. E nós temos um desafio neste ano de fazer essa leitura, podemos chamar de maratona de leitura. E nós vamos colocar aqui na semana sempre alguns textos para que a gente esteja lendo. Não sei se vocês já viram no boletim, leitura 3, descida para o Egito, Gênesis 37 a 50. Então, se você começou a sua leitura bíblica no começo do ano, no primeiro boletim, hoje você está acabando o livro de Gênesis. Se você não começou ainda por causa das férias, por qualquer outra coisa, é tempo. Nós teremos uma leitura bíblica chamada leitura de forma cronológica. Então é uma leitura que às vezes é um pouco chata de se ler, porque você vai e volta. Não é você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, seguindo as páginas da Bíblia. Página 1, 2, 3, 600, 634. Não, é você acompanhando a história. Porque tem momentos em que a mesma história, por exemplo, de Davi é contada num livro e depois é recontada num outro. Você então vai ler um livro, depois você vai pular para o outro, depois você volta para o outro. E a questão da leitura não tem um tanto certo de capítulos como umas leituras que nós costumamos fazer, né? 3 capítulos por semana, por dia, 5 ao domingo. Não, você vai ter semana aqui que você tem mais capítulos para ler, outras semanas menos capítulos para ler. É um estudo em 45, acredito eu, lições ou capítulos. Então nós vamos ter essa leitura em um ano. E eu pretendo sempre falar
alguma coisa. Então toda semana você vai ouvir um incentivo para você ler durante a semana. E é claro que nós não temos nesse tempo tão pequenino da manhã como fazer uma exposição da Bíblia inteira. Mas eu quero sempre durante a semana trazer uma mensagem nessa parte da manhã sobre a leitura da semana. E algumas outras coisas nós vamos falando no decorrer do tempo. Na semana que vem eu vou colocar na parte interna do boletim o plano inteiro, do 1 ao 45, acredito eu. Então todas as semanas, para que você guarde na sua casa. E nós vamos continuar colocando aqui os dias da semana, porque você tem esse boletim, você vai levar para sua casa. Na segunda-feira você vai abrir aqui e vai fazer a leitura do dia. É um desafio para nós, irmãos, porque se a gente não tiver tendo esse desafio, a gente não faz, a gente não consegue. Eu tenho certeza que talvez não falta vontade, mas falta essa disposição nossa. Não sei quantos já viram a frase que está no boletim aqui, que diz: se não fixarmos certas horas do dia para oração, ela escapará facilmente de nossa memória. Essa frase pode ser incluída a mesma coisa para a leitura da Bíblia. Se não fixarmos certas horas do dia para a leitura da Bíblia, ela escapará facilmente da nossa memória. Então o que você não fixa um tempo, uma hora exata para você fazer, você não faz. E que a gente possa pensar nisso. Um bom ouvido é um ouvido que está sintonizado na palavra de Deus. Não há como a gente falar que tem um bom ouvido se a gente não estiver sintonizado na palavra de Deus. Um bom ouvido ele é algo que filtra, não se deixa levar por qualquer barulho, não se atrai por qualquer coisa, mas ele se inclina para Deus. E somente quem tem um bom ouvido terá, como diz o versículo, uma alma viva. Vossa alma viverá. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos por essa manhã. Agradecemos a Ti, Senhor, porque na Tua palavra encontramos forças, na Tua palavra encontramos perdão, na Tua palavra encontramos, ó Deus, realmente a vida. Deus querido, que o Senhor Deus tire de nós, ó Deus, o desejo de buscarmos tantas coisas, tantas vozes que esse mundo tem, e que o Senhor coloque no nosso coração, ó Deus, um desejo muito grande de ouvir ao Senhor, ó Deus. Estar indo à presença do Senhor, aproximando mais do Senhor, para ouvi-lo atentamente, ó Deus. E que o Senhor Deus esteja nos alimentando, nos fortalecendo, ó Pai. Não permita que estejamos gastando nosso tempo naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz. Mas que possamos, a cada dia, ó Deus, estar buscando do Senhor, ó Deus, o verdadeiro alimento. E assim, ó Deus, seremos sempre fortalecidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.